filho gênio da faxineira negra. Resolve problema impossível, mas o que o diretor fez? Margarida Silva nunca imaginou que sua vida mudaria para sempre naquela terça-feira de março. Há 15 anos trabalhando como faxineira no Colégio Santa Helena, uma das escolas particulares mais respeitadas de Belo Horizonte, ela sempre soube manter seu lugar e ensinou o mesmo ao filho Rafael. Mas quando o menino de 12 anos pegou o giz e começou a resolver no quadro verde a equação diferencial que os professores de matemática vinham tentando decifrar há 3 semanas, tudo desmoronou. Foi o professor Henrique Moreira quem primeiro notou o garoto parado diante do quadro da sala dos professores. Rafael usava seu boné azul escuro como sempre, a camiseta cinza um pouco grande demais para seu corpo magro, e segurava o giz com a mesma confiança que os adultos da escola nunca conseguiram demonstrar diante daquele problema. As equações fluíam de sua mente para o quadro como se fosse a coisa mais natural do mundo. Cada símbolo matemático posicionado com precisão absoluta. "O que você está fazendo aqui, menino?" A voz áspera do diretor Antônio Ferreira cortou o silêncio do corredor como uma lâmina. Rafael se virou devagar, o giz ainda na mão. Seus olhos grandes e inteligentes encontraram o olhar severo do homem mais temido da escola. Por um momento, ficou sem palavras, não porque tivesse medo, mas porque não entendia por que alguém se irritaria com ele por resolver um problema matemático. "Eu só estava resolvendo isso aqui", disse o garoto apontando para o quadro. "Achei interessante." Antônio Ferreira sentiu algo estranho se mexer no estômago. Durante seus 22 anos como diretor, sempre manteve ordem absoluta naquela instituição. Filho de família tradicional mineira, formado na melhor universidade particular do estado, ele construiu sua carreira baseado na certeza de que cada pessoa tinha seu lugar no mundo. E o lugar do filho da faxineira certamente não era resolvendo problemas que desafiavam seus melhores professores. "Interesting", ironizou usando propositalmente uma palavra em inglês que sabia que o garoto provavelmente não entenderia. "Onde você viu essa resolução? Na internet? Copiou de algum site?" "Não, senhor. Eu resolvi sozinho. Minha mãe me compra livros usados no sebo do seu Joaquim e eu aprendo matemática por eles. Este problema usa derivadas parciais combinadas com..." "Pare!" Antônio levantou a mão, irritado. "Você acha que eu nasci ontem? Um moleque como você não resolve esse tipo de equação." "Professor Henrique, o senhor deixou esse garoto usar seu computador?" Henrique Moreira, um homem de 50 e poucos anos que lecionava matemática há mais de 2 décadas, olhava para o quadro como se estivesse vendo um milagre. A resolução estava não apenas correta, mas elegante. O garoto havia usado uma abordagem que ele mesmo não tinha pensado, simplificando o problema de uma forma brilhante. "Diretor, eu estava observando. O menino resolveu isso sozinho, e a solução está perfeita. Na verdade, está melhor que perfeita. Ele encontrou um caminho mais limpo do que qualquer um de nós tentou." Antônio sentiu o sangue subir à cabeça. Durante 3 semanas, aquele problema tinha sido o assunto de conversas na sala dos professores. Ele mesmo havia se gabado para outros diretores de que sua escola tinha os melhores professores de matemática da região e que logo resolveriam aquela equação complexa que estava circulando entre as melhores escolas como um desafio intelectual. "Professor Henrique, o senhor está sendo manipulado. Obviamente esse menino viu a resposta em algum lugar e veio aqui fazer teatro para nos impressionar. Provavelmente a mãe dele ouviu nossas conversas enquanto limpava e ensinou ele a copiar." As palavras de Antônio ecoaram pelo corredor como bofetadas. Rafael sentiu algo quente subir pelo peito, uma mistura de raiva e tristeza que ele ainda não sabia nomear. Durante toda a sua vida, tinha lidado com olhares estranhos, comentários sussurrados, a sensação constante de que não pertencia aos lugares onde sua inteligência o levava. Mas nunca alguém havia acusado sua mãe de desonestidade. "Minha mãe não tem nada a ver com isso", disse o garoto, a voz trêmula mas firme. "E eu não copiei de lugar nenhum. Quer que eu resolva outro problema para provar? O que eu quero é que você suma daqui antes que eu chame sua mãe e conte para ela
que o filho está criando problemas onde não deveria estar. Foi nesse momento que Margarida apareceu no corredor, carregando seu balde e os produtos de limpeza. Aos 42 anos, ela tinha o rosto marcado pela vida dura, mas os olhos ainda brilhavam com a determinação que a fez criar o filho sozinha depois que o marido os abandonou quando Rafael tinha apenas 3 anos. Trabalhava 2 turnos todos os dias, limpando escritórios de manhã e a escola à tarde, só para conseguir pagar os livros que o filho devorava com uma fome que ela não entendia completamente, mas respeitava profundamente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Margarida, notando a tensão no ar. Dona Margarida, preciso falar com a senhora sobre seu filho, disse Antônio, usando o tom formal que reservava para os funcionários. Ele estava mexendo no quadro dos professores, fazendo bagunça. Bagunça! Rafael explodiu. Eu resolvi o problema que vocês não conseguiam há semanas. Rafael, abaixa essa voz, repreendeu Margarida automaticamente. Mas seus olhos se moveram para o quadro atrás do filho. Ela não entendia a matemática avançada, mas reconhecia a caligrafia cuidadosa do menino e percebia pelos números e símbolos que ele havia trabalhado em algo complexo. Dona Margarida, continuou Antônio, ignorando completamente a intervenção do garoto. Seu filho está causando perturbação durante o horário de trabalho da senhora. Isso não pode continuar. A partir de hoje, ele fica esperando na portaria até a senhora terminar o serviço. Não quero mais vê-lo circulando pelos corredores. O silêncio que se seguiu foi cortante. Henrique Moreira se mexeu desconfortavelmente, olhando alternadamente para o quadro com a solução brilhante e para a cena de humilhação que se desenrolava à sua frente. Rafael sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Entendi, doutor Antônio, disse Margarida usando o tratamento respeitoso que sempre empregava. Pode deixar que converso com ele. Mãe, eu não fiz nada de errado, murmurou Rafael. Eu sei, filho. Vamos embora. Enquanto mãe e filho se afastavam pelo corredor, Henrique continuou parado diante do quadro, estudando a resolução. Cada passo da solução revelava um raciocínio matemático sofisticado, uma compreensão de conceitos que muitos de seus alunos do 3º ano do ensino médio ainda lutavam para dominar. Ele pegou o celular e fotografou o quadro antes que alguém o apagasse. Naquela noite, em seu pequeno apartamento no bairro Barreiro, Rafael chorou pela primeira vez em anos. Margarida sentou ao lado dele na cama estreita que dividiam no quarto único, passando a mão pelos cabelos do filho. Mãe, por que ele falou aquilo? Por que disse que você me ensinou a copiar? Margarida suspirou. Ela havia enfrentado muitas batalhas na vida, mas explicar o preconceito para um filho de 12 anos talvez fosse a mais difícil. Filho, tem gente nesse mundo que acha que algumas pessoas podem ser inteligentes e outras não. E eles decidem quem pode e quem não pode baseado em coisas que não têm nada a ver com o cérebro da pessoa. Mas isso não faz sentido, mãe. Eu sei que não faz, mas é assim que o mundo funciona às vezes. Rafael ficou quieto por um momento, processando. Mãe, eu posso continuar estudando matemática mesmo se eles não quiserem? Claro que pode, amor. Ninguém pode tirar de você o que está na sua cabeça. No dia seguinte, na escola, a notícia do que havia acontecido começou a se espalhar entre os funcionários. Carmen, a cozinheira que trabalhava lá há 10 anos, procurou Margarida durante o intervalo. Menina, é verdade que seu Rafael resolveu aquele problema que os professores não conseguiam? Foi o que o professor Henrique disse, respondeu Margarida, organizando os armários da sala de materiais. Nossa Senhora! E o doutor Antônio ficou bravo por isso? Ficou. Disse que o Rafael não pode mais andar pelos corredores. Carmen balançou a cabeça, indignada. Que absurdo! O menino não fez nada de errado, pelo contrário. A conversa foi interrompida pela chegada de Helena Bittencourt, professora de português e uma das poucas educadoras da escola que sempre tratou Margarida com genuíno respeito. Helena tinha 62 anos,
cabelos grisalhos sempre presos em um coque elegante, e uma postura ereta que denunciava décadas de ensino. Diferentemente de muitos colegas, ela havia crescido em uma família simples e conquistado sua educação com muito esforço. Margarida, posso falar com você um momento? Claro, professora Helena. Elas se afastaram para um canto mais reservado. Soube do que aconteceu ontem com seu filho. O professor Henrique me mostrou a foto da resolução. É impressionante. O Rafael sempre foi assim com números, professora, desde pequeno. Margarida, seu filho tem um dom excepcional. Você tem consciência disso? Eu sei que ele é inteligente, mas... Não, você não entende. Helena interrompeu gentilmente. O que ele fez ontem é coisa de gênio, literalmente. Equações daquele nível são estudadas em universidades avançadas. Margarida ficou quieta, processando. O que a senhora acha que eu devo fazer? Por enquanto, continue comprando os livros para ele, mas talvez seja a hora de pensar em oportunidades maiores. Seu filho poderia estar estudando em qualquer escola do país, com bolsa integral. Professora, o Rafael disse que quer continuar vindo aqui comigo. Ele não quer ir para outra escola. Helena suspirou. Entendo. Mas saiba que se precisar de ajuda, pode contar comigo. Enquanto isso, na sala da diretoria, Antônio Ferreira conversava ao telefone com Rogério Campos, pai de Bruno, um dos alunos mais influentes da escola e filho de um empresário local. Rogério, preciso que você entenda a situação. Não posso permitir que elementos externos perturbem o ambiente acadêmico dos nossos alunos. Antônio, pelo que meu Bruno me contou, o garoto simplesmente resolveu um problema de matemática. Onde está o problema nisso? O problema é precedente. Se eu permitir que filho de funcionário circule livremente pelos espaços acadêmicos, onde vamos parar? Daqui a pouco teremos filhos de motoristas assistindo aulas, filhos de cozinheiras participando de reuniões pedagógicas. Você não acha que está exagerando? Rogério, você confia em mim para manter essa escola no patamar de excelência que justifica as mensalidades que você paga? Confio, claro. Então me deixe administrar essas questões como acho melhor. Depois de desligar, Antônio ficou alguns minutos olhando pela janela de sua sala. Lá embaixo, no pátio, via alguns alunos do ensino médio conversando durante o recreio. Todos filhos de famílias importantes da cidade, futuros médicos, engenheiros, empresários. A ordem natural das coisas. O que ele não podia permitir era que questionamentos começassem a surgir. Se um filho de faxineira podia resolver problemas que desafiavam professores formados, que outras certezas poderiam ser abaladas? E se os pais começassem a questionar a qualidade do ensino que seus filhos recebiam? E se descobrissem que um garoto de 12 anos, estudando sozinho com livros usados, sabia mais matemática que alunos que pagavam mensalidades caríssimas? Na tarde daquele mesmo dia, Rafael esperava na portaria, sentado em uma cadeira de plástico desconfortável, enquanto sua mãe trabalhava. Ele havia trazido um livro de cálculo que comprara em um sebo por R$ 5, mas estava tendo dificuldade para se concentrar. Seus pensamentos voltavam sempre para a equação que havia resolvido no quadro e para a reação do diretor. Foi quando viu Beatriz Almeida se aproximando. Beatriz era uma das alunas mais populares do segundo ano do ensino médio, filha de um médico conceituado da cidade. Loira, alta, sempre bem vestida, ela representava tudo o que Rafael imagina que nunca poderia ter na vida. Por isso ficou surpreso quando ela parou diante dele. Você é o Rafael, né? O filho da dona Margarida? Sou, respondeu ele, fechando o livro. É verdade que você resolveu o problema de matemática que estava no quadro dos professores? Rafael hesitou. Não sabia se era uma pegadinha ou se ela estava genuinamente curiosa. Resolvi. Cara, que incrível! O professor Henrique comentou na aula que foi uma resolução brilhante. Meu pai é médico e ele disse que algumas das equações que você usou são coisas que ele viu na faculdade. Não foi tão difícil assim, murmurou Rafael, sem saber como reagir ao elogio. Tão difícil? Cara, eu mal consigo resolver equação do segundo grau, riu Beatriz. Você aprendeu isso onde? Nos livros que minha mãe compra para mim. Sozinho? Sem professor?
sozinho. Beatriz ficou quieta por um momento, impressionada. Escuta, posso te fazer uma pergunta? Por que você não estuda aqui como aluno? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Era algo que ele já havia se perguntado muitas vezes, especialmente quando via os alunos da escola com material didático novo, uniformes bonitos, oportunidades que ele só podia imaginar. Minha mãe não tem dinheiro para pagar a mensalidade, respondeu simplesmente. Mas você podia ter uma bolsa, né? Com essa inteligência toda? O diretor não gosta muito de mim. Beatriz olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava ouvindo. Rafael, posso te contar uma coisa? Meu pai sempre diz que a educação brasileira está com problemas, porque as escolas não sabem reconhecer talentos. Você é a prova de que ele está certo. Como assim? Você, estudando sozinho, sabe mais matemática que a gente que tem os melhores professores. Isso não te faz pensar? Rafael nunca havia considerado a situação por esse ângulo. Para ele, estudar era uma necessidade natural, como respirar ou comer. A ideia de que sua educação autodidata pudesse ser superior à educação formal era revolucionária. Você acha mesmo que eu sei mais que vocês? Rafael, ontem o professor Henrique passou 1 hora tentando nos explicar derivadas básicas e a maioria da turma não entendeu. Você resolveu derivadas parciais sozinho. O que você acha? Naquele momento, Rafael sentiu algo mudando dentro dele. Pela primeira vez, começou a questionar não apenas por que estava sendo excluído, mas por que a exclusão era aceita como natural por todos ao redor. Quando Margarida terminou o trabalho e veio buscar o filho, encontrou-o mais quieto que o normal, no ônibus de volta para casa. Aconteceu alguma coisa, filho? Mãe, você acha que eu podia estudar em uma escola boa se tivesse a oportunidade? A pergunta pegou Margarida desprevenida. Ela olhou para o filho, vendo pela primeira vez que o menino de 12 anos estava começando a se transformar em outra coisa, alguém que fazia perguntas que ela não sabia como responder. Por que está perguntando isso? Uma aluna falou comigo hoje. Disse que eu sei mais matemática que eles, mesmo estudando sozinho. Margarida sentiu um aperto no peito. Durante anos, havia se esforçado para proteger Rafael das frustrações que ela sabia que o mundo reservava para pessoas como eles. Comprara livros, incentivara os estudos, mas sempre tentando manter as expectativas dentro do que considerava possível. Filho, você é muito inteligente, mais do que eu imaginava quando você era pequeno. Mas às vezes, a vida não dá oportunidades iguais para todo mundo. Mas por que não, mãe? Se eu consigo aprender igual ou melhor que eles, por que não posso ter as mesmas chances? Margarida não soube o que responder. A verdade era que ela mesma havia se acostumado com a ideia de que existiam mundos diferentes para pessoas diferentes, e que questionar isso só traria sofrimento. Mas olhando para os olhos determinados do filho, percebeu que talvez estivesse errada. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã seguinte, Rafael chegou à escola com sua mãe como sempre, mas desta vez trazia consigo uma pasta que havia pedido emprestado para a vizinha. Dentro dela, tinha organizado cuidadosamente alguns dos exercícios de matemática que resolvia em casa, problemas complexos que encontrava nos livros avançados e solucionava por prazer. Durante o primeiro período, enquanto Margarida limpava as salas de aula, Rafael ficou na portaria como ordenado. Mas sua mente trabalhava em um plano que havia elaborado durante a noite insone. Se o diretor achava que ele havia copiado a solução, talvez fosse hora de provar que aquilo era apenas uma pequena amostra do que conseguia fazer. Henrique Moreira passou pela portaria a caminho da sala dos professores e parou ao ver Rafael. Bom dia, Rafael. Como você está? Bom dia, professor. Está bem. Henrique hesitou por um momento, depois se aproximou. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Onde você aprendeu a resolver equações diferenciais? Nos livros, professor. Tenho alguns de cálculo que ganhei do seu Joaquim do Sebo. E você entende tudo o que está neles? A maioria sim.
Quando não entendo, fico tentando até descobrir. Henrique se impressionou com a simplicidade da resposta. 3 décadas ensinando matemática o haviam convencido de que aprender cálculo avançado requeria orientação especializada, estrutura curricular, pré-requisitos bem estabelecidos. A ideia de que um garoto de 12 anos pudesse dominar esses conceitos sozinho era ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Rafael, você já pensou em fazer faculdade de matemática ou engenharia? Penso às vezes, professor. Mas minha mãe diz que primeiro eu preciso terminar o ensino médio normal. E se houvesse uma forma de você acelerar os estudos, pular algumas séries? Rafael olhou para o professor com interesse. Isso é possível? Em casos excepcionais, sim. Alunos com capacidades muito acima da média podem ser promovidos mais rapidamente. E como funciona? Bom, primeiro seria necessário uma avaliação formal. Provas, testes psicológicos, aprovação do conselho pedagógico e o diretor. Ele teria que concordar? Henrique fez uma pausa, entendendo imediatamente onde estava o problema. Sim, ele teria que concordar. Rafael assentiu, confirmando o que já suspeitava. Professor, posso mostrar uma coisa para o senhor? Claro. Rafael abriu sua pasta e tirou algumas folhas cobertas com equações, gráficos e demonstrações matemáticas. Henrique pegou os papéis e começou a examinar, seus olhos se arregalando progressivamente. Rafael, você fez tudo isso? Fiz. Estes aqui são problemas que inventei para mim mesmo. Estes outros são exercícios dos livros que a minha mãe me compra. Henrique folheava os papéis como se estivesse vendo relíquias sagradas. Havia demonstrações de teoremas, soluções originais para problemas complexos, até mesmo algumas tentativas de criar novos métodos de resolução que, embora não fossem perfeitas, mostravam um raciocínio matemático excepcional. Rafael, você tem consciência de que este material aqui é nível universitário avançado? É? Alguns destes problemas eu não saberia resolver sem consultar livros especializados. Rafael ficou quieto, processando a informação. Professor, isso significa que eu sou inteligente mesmo? A pergunta partiu o coração de Henrique. Percebeu que o garoto ainda duvidava de si mesmo por causa da humilhação que havia sofrido. Rafael, você não é apenas inteligente, você é genial, no sentido literal da palavra. Então por que o diretor? Porque às vezes as pessoas têm medo de coisas que não entendem, interrompeu Henrique gentilmente. Naquele momento, Antônio Ferreira apareceu no corredor voltando de uma reunião. Ao ver Henrique conversando com Rafael, seu rosto se contraiu. Professor Henrique, preciso falar com o senhor. Henrique guardou rapidamente os papéis de Rafael e se levantou. Claro, diretor. Na minha sala. Agora. Os 2 homens se dirigiram para a diretoria, deixando Rafael sozinho na portaria, com um sentimento crescente de que algo importante estava prestes a acontecer. Na sala da diretoria, Antônio fechou a porta e se virou para Henrique. Professor, preciso que o senhor entenda uma coisa. Não quero ver mais conversas com aquele garoto durante o horário de trabalho. Diretor, com todo respeito, não vejo problema em conversar com o Rafael. Ele é um jovem excepcional. Excepcional? Antônio riu amargamente. Professor, o senhor está sendo manipulado. Este garoto é filho de funcionária, não tem educação formal adequada. Vem de um ambiente social completamente diferente do nosso. É impossível que ele tenha o conhecimento que está fingindo ter. Diretor, eu vi os trabalhos dele. Não há como fingir esse tipo de conhecimento. Que trabalhos? Henrique hesitou, percebendo que havia dito demais. Ele me mostrou alguns exercícios que resolve em casa. E o senhor acredita que um moleque de 12 anos, filho de faxineira, resolve exercícios de matemática avançada sozinho em casa? Acredito porque vi, diretor. Antônio se levantou da cadeira, claramente irritado. Professor Henrique, o senhor tem 40 anos de carreira. É um dos educadores mais respeitados desta escola. Não pode permitir que um garoto esperto o engane com truques baratos. Não são truques, diretor. São soluções matemáticas legítimas e sofisticadas. Então me explique como isso é possível.
Talvez porque inteligência não dependa de classe social ou origem familiar. O silêncio que se seguiu foi tenso. Antônio encarou Henrique com uma expressão que misturava surpresa e raiva. Professor, espero que o senhor não esteja questionando os critérios de seleção desta escola. Não estou questionando critérios de seleção. Estou reconhecendo talento onde quer que ele apareça. O talento que importa aqui é o talento dos nossos alunos regulares, filhos de famílias que investem na educação, que pagam mensalidades, que contribuem para a manutenção desta instituição. Não posso permitir que elementos externos desviem a atenção dos professores ou criem questionamentos desnecessários. Henrique respirou fundo, entendendo finalmente a verdadeira natureza do problema. Diretor, o senhor está preocupado que os pais questionem a qualidade do ensino se descobrirem que um garoto autodidata sabe mais que seus filhos? Estou preocupado em manter a ordem e a reputação desta escola, e essa conversa está encerrada. Não quero mais vê-lo conversando com o filho da faxineira durante o expediente. Henrique saiu da sala com uma sensação amarga na boca. Durante toda a sua carreira, havia acreditado que a educação era sobre reconhecer e desenvolver potencial humano. Descobrir que sua escola via um gênio como uma ameaça a ser controlada foi uma revelação dolorosa. Quando retornou ao corredor, encontrou Rafael exatamente onde o havia deixado, lendo seu livro de cálculo. O garoto levantou os olhos esperançoso. E aí, professor, conversaram sobre mim? Henrique lutou para encontrar palavras que fossem honestas sem serem devastadoras. Conversamos, sim. E? Rafael, infelizmente o diretor não está aberto a mudanças no momento. Rafael assentiu, como se já esperasse essa resposta. Professor, posso perguntar uma coisa? Claro. Se eu fosse filho de um dos alunos daqui, mas tivesse a mesma inteligência, o diretor me trataria igual. A pergunta foi como um soco no estômago de Henrique. A inocência com que foi feita tornava ainda mais devastadora sua implicação. Não, Rafael. Provavelmente não. Por quê? Porque algumas pessoas acreditam que onde você nasce e quem são seus pais é mais importante que o que você consegue fazer com sua mente. Rafael ficou quieto por um longo momento. Isso é justo, professor? Não, Rafael, não é. Então, por que acontece? Henrique se ajoelhou para ficar na altura dos olhos do garoto. Porque o mundo ainda está aprendendo que inteligência e talento podem aparecer em qualquer lugar, e algumas pessoas têm medo dessa verdade. Por que tem medo? Porque se todo mundo soubesse que um garoto como você pode ser tão inteligente quanto qualquer filho de família rica, talvez começassem a questionar muitas outras coisas. Rafael processou essa informação com a seriedade de alguém muito mais velho. Professor Henrique, posso te pedir um favor? Pode. Se algum dia eu conseguir provar que sou inteligente mesmo, o senhor me ajudaria? Rafael, você não precisa provar nada. Você já é inteligente. Mas se algum dia precisar de ajuda, pode contar comigo. Naquela tarde, quando Margarida terminou o trabalho, encontrou Rafael mais pensativo que nunca. No ônibus para casa, ele ficou olhando pela janela, observando a cidade que passava do lado de fora. Mãe, você já quis ser outra coisa além de faxineira? A pergunta pegou Margarida desprevenida. Por que está perguntando isso, filho? Só curiosidade. Margarida suspirou. Quando eu era nova, queria ser professora. Mas aí engravidei de você muito nova, seu pai foi embora e tive que parar de estudar para trabalhar. E você se arrepende de ter parado de estudar? Às vezes, de ter você? Nunca. Rafael sorriu pela primeira vez no dia. Mãe, se eu conseguir estudar de verdade em uma escola boa, talvez um dia eu possa ajudar você a realizar seu sonho também. Como assim? Se eu me formar e conseguir um emprego bom, você pode voltar a estudar. Pode ser professora ainda. Margarida sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Não sabia se de alegria por ter um filho tão generoso ou de tristeza por ele já estar pensando em carregar o peso do mundo nos ombros. Filho, você não precisa se preocupar comigo. Só quero que você seja feliz. Eu vou ser feliz, mãe. Mas também vou conseguir que a gente tenha uma vida melhor. Prometo. Naquela noite,
Rafael escreveu em seu caderno de matemática algo diferente do usual. Em vez de equações e fórmulas, escreveu uma lista de objetivos que havia decidido alcançar. Provar que era inteligente de verdade. Conseguir estudar em uma escola que reconhecesse seu potencial. Ajudar sua mãe a realizar os sonhos que havia abandonado por ele. E mostrar para o diretor Antônio que talento não tinha cor ou classe social. Enquanto isso, em sua casa no bairro nobre da cidade, Antônio Ferreira jantava com a esposa e refletia sobre os eventos do dia. Clarice, sua mulher há 25 anos, notou que ele estava mais silencioso que o normal. Aconteceu alguma coisa na escola, querido? Nada importante. Só alguns ajustes disciplinares. Que tipo de ajustes? Antônio hesitou. Clarice sempre havia sido mais liberal que ele em questões sociais e tinha o hábito inconveniente de fazer perguntas que o forçavam a justificar decisões que preferia não examinar muito de perto. Uma situação com um funcionário. Nada demais. Antônio, você está sendo evasivo. O que aconteceu? Ele suspirou, sabendo que sua mulher não desistiria. O filho de uma das faxineiras estava causando perturbação nos corredores acadêmicos. Tive que estabelecer limites. Que tipo de perturbação? Clarice, por favor. São questões administrativas da escola. Antônio, me conta direito. Que tipo de perturbação um menino pode causar que justifique você chegar em casa aborrecido? Antônio colocou o garfo no prato, resignado. O garoto estava mexendo no quadro dos professores, fingindo resolver problemas de matemática. Fingindo? Obviamente. É um menino de 12 anos, filho de faxineira. Onde ele aprenderia matemática avançada? Clarice o encarou com uma expressão que ele conhecia bem e temia. Antônio, você está me dizendo que proibiu uma criança de estudar porque ela é filha de faxineira? Não é bem assim. Eu estabeleci que funcionários e suas famílias devem respeitar os espaços apropriados. E qual é o espaço apropriado para uma criança inteligente? Clarice, você não entende. Se eu permitir que filho de funcionário circule livremente pela escola, vou ter problemas com os pais dos alunos. Que tipo de problemas? Eles vão questionar por que pagam mensalidades caras se qualquer um pode ter acesso à mesma educação. Clarice ficou quieta por um longo momento, processando o que o marido havia dito. Antônio, você realmente acredita nisso? Acredito no quê? Que educação de qualidade deveria ser privilégio de quem pode pagar. Clarice, eu dirijo uma escola particular. Meu trabalho é servir aos alunos cujos pais pagam mensalidades. Seu trabalho é educar, e educação deveria ser sobre reconhecer e desenvolver potencial, não sobre perpetuar privilégios. Você está romantizando a situação, e você está sendo elitista. A discussão foi interrompida pela chegada de Marina, filha de 16 anos do casal. A garota havia herdado os princípios sociais da mãe e frequentemente questionava as posições mais conservadoras do pai. Do que vocês estão discutindo? Seu pai proibiu o filho de uma funcionária de estudar na escola, disse Clarice. Não foi bem assim, protestou Antônio. Como foi então, pai? Marina sempre conseguia colocar o pai contra a parede com suas perguntas diretas. Marina, são questões administrativas complexas que você não entenderia. Pai, eu tenho 16 anos, não 6. Explica direito. Antônio olhou para as duas mulheres da sua vida e percebeu que não teria paz até contar a história completa. Quando terminou, o silêncio na mesa era quase palpável. Pai, deixa eu ver se entendi, disse Marina lentamente. Você humilhou uma criança de 12 anos porque ela é inteligente demais para a classe social dela? Não foi humilhação, foi disciplina. E qual é a diferença? Marina, você está sendo dramática. Pai, se eu fosse filha de faxineira, mas tivesse resolvido aquela equação, você teria me tratado igual? A pergunta ecoou pela sala de jantar como um desafio. Antônio abriu a boca para responder, mas percebeu que não conseguia formular uma resposta que o satisfizesse. A situação seria diferente, disse finalmente. Por quê? Porque seria. Marina trocou um olhar com a mãe. Pai, isso é preconceito.
puro e simples. Marina, não é tão simples assim. Por que não? Uma criança inteligente é uma criança inteligente, independente de quem são os pais dela. Antônio se levantou da mesa, claramente irritado. Vocês duas não entendem as responsabilidades que eu tenho. Não entendem as pressões que eu enfrento. Que pressões, querido? Perguntou Clarice. A pressão de manter uma instituição funcionando, de satisfazer pais exigentes, de manter padrões de qualidade. E como uma criança inteligente ameaça esses padrões? Insistiu Marina. Antônio não respondeu. Saiu da sala de jantar e se dirigiu para seu escritório, onde ficou o resto da noite tentando se convencer de que havia feito a coisa certa. Mas as perguntas de sua filha e esposa continuaram ecoando em sua mente. E pela primeira vez em muitos anos, Antônio Ferreira começou a questionar se suas certezas eram realmente tão sólidas quanto acreditava. No dia seguinte, Rafael chegou à escola com uma determinação diferente. Durante a noite havia tomado uma decisão que mudaria o curso dos eventos. Se o diretor achava que ele havia copiado a solução do problema, e se isso era usado como justificativa para excluí-lo, então ele daria ao homem uma demonstração que não deixaria dúvidas. Enquanto sua mãe começava o trabalho de limpeza, Rafael se dirigiu discretamente para a biblioteca da escola. Sabia que tecnicamente não deveria estar lá, mas também sabia que a bibliotecária, Dona Conceição, sempre havia sido gentil com ele nas poucas vezes em que se encontraram nos corredores. Conceição Rodrigues era uma mulher de 65 anos que trabalhava na escola há mais de 20 anos. Filha de uma família simples do interior de Minas Gerais, havia conseguido se formar em biblioteconomia através de muito esforço e sacrifício. Por isso, tinha uma sensibilidade especial para reconhecer sede de conhecimento, independente de onde ela aparecesse. Rafael, o que você está fazendo aqui, menino? Dona Conceição, posso conversar com a senhora? Claro, querido. Senta aqui. Rafael se sentou em uma das cadeiras da biblioteca, cercado por milhares de livros que representavam tudo o que ele sonhava poder acessar. Dona Conceição, a senhora sabe o que aconteceu comigo ontem? Soube, sim. Uma injustiça danada. A senhora acha que eu podia ter copiado aquela solução? Conceição olhou para o garoto por um longo momento. Rafael, você quer que eu seja honesta? Quero. Eu te vejo há anos caminhando pelos corredores com sua mãe, sempre com um livro na mão, sempre com aquela expressão de quem está pensando em coisas importantes. Uma vez te vi parado na frente da estante de matemática aqui na biblioteca, lendo um livro de cálculo como se fosse um romance. Menino que faz isso não precisa copiar nada de ninguém. Rafael sorriu, sentindo um alívio que não experimentava há dias. Dona Conceição, posso usar a biblioteca para estudar? Prometo que não vou atrapalhar ninguém. Claro que pode, querido. Esta biblioteca é para quem quer aprender, não importa quem seja. E se o diretor ficar bravo? Deixa o diretor comigo. Eu trabalho aqui há mais tempo que ele. Rafael passou as próximas 2 horas mergulhado nos livros de matemática mais avançados que conseguiu encontrar na biblioteca. Conceição o observava discretamente, impressionada com a rapidez com que ele absorvia conceitos complexos e a naturalidade com que navegava entre diferentes áreas da matemática. Por volta das 10 horas, Henrique Moreira apareceu na biblioteca procurando material para suas aulas. Ficou surpreso ao ver Rafael concentrado em um livro de topologia algébrica. Rafael, o que você está fazendo aqui? Estudando, professor. Dona Conceição deixou. Henrique se aproximou e viu o livro que Rafael estava lendo. Topologia algébrica? Rafael, isso é matéria de pós-graduação em matemática. É interessante, professor. Estou tentando entender como os espaços se relacionam com as estruturas algébricas. Henrique ficou sem palavras. Não apenas o garoto estava lendo material de nível universitário avançado, como demonstrava a compreensão conceitual de áreas da matemática que muitos professores nunca dominaram completamente. Rafael, você entende o que está lendo? Algumas coisas sim, outras não ainda, mas estou começando a ver como tudo se conecta. Como assim? Bom, a álgebra que eu aprendi nos livros básicos é como uma linguagem para descrever padrões. A geometria que estudei
é sobre formas e espaços. E agora estou vendo que é possível usar a linguagem da álgebra para entender as propriedades dos espaços geométricos de formas que eu nem imaginava. Henrique se sentou ao lado de Rafael, completamente fascinado. Rafael, isso que você acabou de descrever é o insight fundamental que conecta várias áreas da matemática moderna. Muitos universitários levam anos para chegar a essa compreensão. Mesmo, professor. Mesmo. E você chegou a isso sozinho? Bom, os livros me ajudaram. Mas sim, ninguém me explicou isso. Conceição, que havia escutado a conversa do outro lado da biblioteca, se aproximou. Professor Henrique, esse menino é especial mesmo, né? Dona Conceição, ele é mais que especial. É extraordinário. E o diretor quer manter ele esperando na portaria como se fosse um problema. Henrique suspirou. Infelizmente sim. Que absurdo, murmurou Conceição. Uma mente brilhante dessas sendo desperdiçada por preconceito. Foi nesse momento que Antônio Ferreira apareceu na entrada da biblioteca. Havia decidido fazer uma de suas rondas de supervisão e não esperava encontrar Rafael ali. O que está acontecendo aqui? O tom agressivo da pergunta fez Rafael se encolher instintivamente, mas desta vez ele não estava sozinho. Nada está acontecendo, diretor, respondeu Conceição calmamente. O Rafael está estudando. Dona Conceição, eu deixei claro que esse garoto deve permanecer na portaria. E eu deixo claro que minha biblioteca está aberta para qualquer pessoa que queira aprender. Antônio ficou visivelmente irritado com a resistência. Dona Conceição, a senhora está questionando uma decisão administrativa minha? Não estou questionando nada. Estou fazendo meu trabalho, que é facilitar o acesso ao conhecimento. Professor Henrique, disse Antônio, se virando para o professor de matemática. O que o senhor está fazendo aqui? Observando um fenômeno extraordinário, diretor. Que fenômeno? Este garoto está lendo e compreendendo topologia algébrica. Sozinho. Professor, o senhor continua sendo enganado por esse menino. Diretor, com todo respeito, o senhor já conversou com Rafael sobre matemática? Não preciso conversar. Sei que é impossível que ele tenha o conhecimento que finge ter. Impossível baseado em quê? Baseado no bom senso, professor Henrique. Baseado na realidade. Foi então que Rafael, que havia permanecido quieto até aquele momento, se levantou da cadeira. Algo havia mudado em sua postura. Uma determinação que não estava lá antes. Diretor, posso falar? Não, você não pode. Já causou problemas suficientes. Eu só quero fazer uma pergunta. Rafael, volta para a portaria. Agora. Por que o senhor tem tanto medo de me testar? A pergunta pegou Antônio completamente desprevenido. Pelo segundo dia consecutivo, uma criança havia feito uma pergunta que ele não sabia como responder. Eu não tenho medo de nada, garoto. Então me testa. Dá qualquer problema de matemática para eu resolver. Na frente de quem o senhor quiser. Rafael, Henrique tentou intervir, preocupado com a direção que a conversa estava tomando. Não, professor. Eu cansei. Rafael se virou para Antônio. Diretor, o senhor disse que eu copiei a solução daquele problema. Disse que é impossível que eu saiba matemática de verdade. Então me testa. Aqui e agora. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O silêncio na biblioteca era ensurdecedor. Conceição e Henrique olhavam alternadamente para Rafael e Antônio, esperando para ver como o diretor reagiria ao desafio direto. Antônio sentiu uma mistura de raiva e algo que não queria reconhecer como medo. Durante toda a sua carreira, havia conseguido manter controle sobre situações conflituosas, através de autoridade e hierarquia. Mas ali estava um garoto de 12 anos desafiando-o publicamente, e recusar o desafio poderia parecer covardice. Garoto, você não entende com quem está falando. Entendo sim, diretor. Estou falando com alguém que tem medo de descobrir que estava errado. Rafael, cuidado, murmurou Henrique, preocupado que o garoto estava indo longe demais. Não, professor,
Já sofri humilhação suficiente. Se o diretor acha que eu sou uma farsa, que prove. Antônio sentiu todos os olhos da biblioteca sobre ele. Sabia que recusar o desafio de uma criança seria interpretado como fraqueza, mas aceitar significava correr o risco de ser provado errado publicamente. Está bem, disse finalmente. Vamos resolver isso de uma vez por todas. Conceição se levantou da sua mesa. Diretor, posso sugerir que façamos isso de forma mais formal? Chame outros professores para testemunhar. Para quê? Para que não haja dúvida sobre o resultado, seja qual for. Antônio hesitou, mas percebeu que não havia como voltar atrás. Está bem. Professor Henrique, vá chamar mais alguns colegas. Dona Conceição, pode usar o quadro da sala de estudos. 15 minutos depois, a pequena sala de estudos da biblioteca estava cheia. Além de Henrique e Conceição, estavam presentes Helena Bittencourt, a professora de português, Marco Antônio, professor de física, e Carla Mendes, professora de química. Margarida havia sido chamada e estava no fundo da sala, claramente nervosa. Rafael estava em pé diante do quadro, segurando o giz com mãos firmes apesar dos nervos. Antônio se posicionou ao lado de uma mesa cheia de livros didáticos e universitários que Henrique havia trazido. Muito bem, garoto, disse Antônio. Vou dar 3 problemas para você resolver. Se conseguir resolver pelo menos 2 corretamente, reconhecerei que talvez eu tenha me enganado sobre você. E se eu resolver os 3? A pergunta surpreendeu Antônio. Se você resolver os 3, faremos uma reavaliação da sua situação aqui na escola. Rafael assentiu. Pode começar. Antônio abriu um livro de cálculo avançado e procurou um problema que considerava adequadamente difícil. Primeiro problema. Calcule a integral tripla de x e 2 sobre a região delimitada pelo cilindro x2 plus y de 2 e z 4 e os planos zpg de 0 e z e g 3. Rafael pegou o giz e começou a escrever. Primeiro estabeleceu o sistema de coordenadas, depois definiu os limites de integração e, finalmente, resolveu a integral passo a passo. Sua abordagem era metódica e precisa, cada etapa claramente justificada. Resposta: 24p, disse Rafael se afastando do quadro. Henrique verificou rapidamente os cálculos. Correto. Antônio sentiu uma pontada de nervosismo, mas continuou. Segundo problema, disse, folheando um livro de álgebra linear. Encontre os autovalores e autovetores da matriz 3 raiz 3. Primeira linha, 2, 1, 0. Segunda linha, 1, 2, 1. Terceira linha, 0, 1, 2. Rafael parou por um momento, visualizando o problema na mente. Depois começou a escrever novamente. Primeiro calculou o polinômio característico, depois encontrou as raízes e, finalmente, determinou os autovetores correspondentes. Os autovalores são 2, 2, 2 e 2 plus 2. Os autovetores são... Rafael escreveu os 3 vetores correspondentes no quadro. Marco Antônio, que era familiarizado com álgebra linear por sua formação em física, verificou os cálculos e assentiu impressionado. Perfeito. A tensão na sala era palpável. Antônio sentiu suor na testa enquanto procurava o terceiro problema. Decidiu escolher algo ainda mais avançado, algo que com certeza um garoto de 12 anos não poderia saber. Terceiro problema, disse, sua voz ligeiramente trêmula. Prove que a série de Fourier de uma função periódica ímpar contém apenas termos de seno. Rafael ficou parado por quase 1 minuto completo. Todos na sala prenderam a respiração. Era um problema de análise matemática avançada, envolvendo conceitos que normalmente eram ensinados apenas em cursos superiores de matemática. Finalmente, Rafael começou a escrever. Uma função fx é ímpar se fx, esse fx, para todo x no domínio, escreveu. Para uma função periódica com período 2p, a série de Fourier tem a forma... Rafael continuou desenvolvendo a demonstração, explicando passo a passo como as propriedades de simetria de funções ímpares fazem com que todos os coeficientes dos termos de cosseno sejam 0, deixando apenas os termos de seno na expansão. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Helena Bittencourt,
que havia estudado matemática na universidade antes de se especializar em literatura, estava com lágrimas nos olhos. "Diretor", disse Henrique com a voz embargada, "este garoto acaba de fazer uma demonstração que eu só vi pela primeira vez no meu 3º ano de faculdade." Antônio olhava para o quadro como se estivesse vendo uma aparição. Todos os 3 problemas estavam resolvidos corretamente, com uma elegância e compreensão que demonstravam não apenas conhecimento técnico, mas verdadeira compreensão matemática. Como isso é possível?" murmurou, mais para si mesmo que para os outros. Rafael se virou para o diretor. "É possível porque inteligência não tem cor, diretor. Não tem classe social. Não depende de onde você nasce ou quem são seus pais." Margarida, que havia assistido a tudo em silêncio, se aproximou do filho com orgulho e preocupação misturados no rosto. "Rafael, você foi maravilhoso." Antônio continuava parado, processando o que havia acabado de presenciar. Durante mais de 20 anos como diretor, havia construído sua identidade profissional em torno da crença de que ele sabia reconhecer talento, que entendia quem merecia oportunidades e quem não merecia. Ver suas convicções fundamentais desmoronarem em questão de minutos era uma experiência devastadora. "Diretor", disse Helena gentilmente, "talvez seja hora de reconhecer que estávamos diante de algo extraordinário." "Algo extraordinário que quase foi desperdiçado", acrescentou Conceição com uma pontada de censura na voz. Antônio olhou ao redor da sala, vendo nos rostos dos professores uma mistura de admiração por Rafael e desapontamento com ele. Pela primeira vez em muitos anos, não sabia o que dizer. Eu preciso processar isso", disse finalmente. "Diretor", Rafael se aproximou dele, "o senhor disse que faria uma reavaliação da minha situação se eu resolvesse os 3 problemas." "Disse sim." "Então, o que vai acontecer agora?" Antônio olhou para o garoto de 12 anos, que havia acabado de humilhá-lo intelectualmente da forma mais gentil possível. Viu nos olhos de Rafael não arrogância ou malícia, mas uma esperança genuína de que finalmente seria reconhecido pelo que realmente era. "Eu vou conversar com o conselho pedagógico. Vou ver que opções temos." "Obrigado, diretor." A simplicidade da resposta de Rafael tornou tudo ainda mais doloroso para Antônio. O garoto não estava se vingando ou humilhando. Estava simplesmente agradecendo por uma chance que deveria ter sido óbvia desde o início. Quando todos saíram da biblioteca, Henrique ficou alguns minutos sozinho com Rafael. "Rafael, você tem consciência do que acabou de acontecer?" "Acho que sim, professor." "Você não apenas provou que é inteligente, você provou que é um gênio matemático genuíno." "E agora, professor, o que vai acontecer?" "Agora, meu jovem, sua vida vai mudar. Para melhor." Naquela tarde, a notícia do que havia acontecido na biblioteca se espalhou pela escola como fogo em palha seca. Os alunos conversavam em grupos, os professores trocavam olhares significativos e os funcionários murmuravam com orgulho sobre o filho da Margarida. Beatriz Almeida procurou Rafael durante o intervalo. "Cara, é verdade que você resolveu 3 problemas universitários na frente do diretor?" "É verdade." "Nossa, e como você se sente?" Rafael pensou por um momento. "Aliviado. Finalmente alguém sabe que eu não estava mentindo." "Rafael, posso te perguntar uma coisa?" "Pode." "Você não tem raiva do diretor? Depois de tudo que ele te fez?" Rafael considerou a pergunta seriamente. Não tenho raiva. Acho que ele só estava com medo de algo que não entendia. Você é muito mais maduro que eu seria." "Beatriz, posso te falar uma coisa?" "Claro." Ter raiva não ia resolver o problema. Resolver problemas de matemática resolveu. Beatriz riu. "Você é incrível, Rafael. Espero que agora você possa estudar aqui de verdade." Enquanto isso, na sala da diretoria, Antônio estava ao telefone com Ricardo Mendes, presidente do Conselho Pedagógico da escola. "Ricardo, preciso marcar uma reunião de emergência do conselho." "Que tipo de emergência, Antônio?" "Uma situação que requer análise cuidadosa. Temos um aluno em potencial com capacidades excepcionais." "Aluno em potencial?" "É complicado. Preciso explicar pessoalmente."
Está bem. Posso reunir o conselho para amanhã à noite. Depois de desligar, Antônio ficou sozinho em sua sala, refletindo sobre os eventos do dia. Pegou uma foto da sua mesa, mostrando ele recebendo um prêmio por excelência educacional alguns anos antes. Sempre havia se orgulhado de dirigir uma escola de elite, de manter padrões altos, de selecionar cuidadosamente quem merecia as melhores oportunidades. Mas agora se perguntava, e se tivesse perdido outros talentos ao longo dos anos? E se sua definição de mérito estivesse fundamentalmente errada? E se a verdadeira excelência educacional fosse sobre reconhecer potencial onde quer que ele aparecesse, não apenas onde era esperado? O telefone tocou, interrompendo suas reflexões. Papai? Era Marina, sua filha. Oi, querida. Papai, é verdade que aconteceu algo importante na escola hoje? Como você soube? A Beatriz Almeida é minha amiga do Instagram. Ela postou sobre um garoto gênio que resolveu problemas impossíveis na biblioteca. Antônio suspirou. As redes sociais espalhavam notícias mais rápido que ele conseguia processá-las. É verdade, sim. E é o mesmo menino que você humilhou ontem? A palavra humilhou foi como um tapa na cara de Antônio. Marina, papai, você tá bem? Você parece diferente. Estou processando algumas coisas, querida. Papai, posso te dar um conselho? Pode. Às vezes reconhecer que erramos é a coisa mais corajosa que podemos fazer. Depois de desligar, Antônio ficou pensando nas palavras da filha. Durante toda a sua carreira, havia valorizado ter razão, manter controle, nunca mostrar fraqueza. Mas talvez fosse hora de valorizar algo diferente. Naquela noite, Rafael estava em seu quarto estudando, quando ouviu uma batida suave na porta. Margarida entrou carregando 2 xícaras de chá. Filho, trouxe um chá para você. Obrigado, mãe. Margarida se sentou na beira da cama. Rafael, eu quero conversar sobre o que aconteceu hoje. Estou com medo de ter feito algo errado, mãe. Por que você acharia isso? Porque desafiei o diretor na frente de todo mundo. Talvez tenha sido desrespeitoso. Margarida pegou as mãos do filho. Rafael, você não foi desrespeitoso. Você foi corajoso. Você se defendeu quando ninguém mais estava fazendo isso. Mas e se ele ficar mais bravo ainda? E se a senhora perder o emprego por minha causa? Filho, olha para mim. Se eu perder o emprego por você ter provado que é inteligente, então esse não é um lugar onde eu quero trabalhar mesmo. Tem certeza, mãe? Absoluta. E sabe por quê? Porque hoje eu vi meu filho fazendo coisas que eu nem sabia que eram possíveis. Vi você resolvendo problemas que adultos formados não conseguem resolver. E mais importante, vi você fazendo isso com dignidade, sem desrespeitar ninguém, mesmo quando tinha todo o direito de estar bravo. Rafael sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Mãe, o que você acha que vai acontecer agora? Não sei, filho, mas sei que não importa o que aconteça, eu vou estar orgulhosa de você. E sei que você vai continuar sendo essa pessoa incrível que é. Mãe, posso te contar um segredo? Pode. Durante toda a minha vida, às vezes eu me senti diferente dos outros meninos, como se não me encaixasse em lugar nenhum. Mas hoje, quando estava no quadro resolvendo aqueles problemas, pela primeira vez me senti no lugar certo. Margarida sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Rafael, você sempre teve um lugar. Às vezes só demora um tempo para o mundo reconhecer. E você, mãe? Você se sente no lugar certo? A pergunta pegou Margarida desprevenida. Por que está perguntando isso? Porque hoje, vendo como os professores me trataram, pensei como deve ser para você trabalhar limpando uma escola onde você poderia estar ensinando. Margarida ficou quieta por um longo momento. Filho, eu escolhi trabalhar nessa escola porque queria que você crescesse perto de livros e educação, mesmo que não pudéssemos pagar por ela. E hoje descobri que valeu a pena cada dia desses 15 anos. Mas não respondeu minha pergunta. Rafael, meu lugar certo sempre foi ao seu lado apoiando seus sonhos. E se seus sonhos se realizarem, talvez eu também possa pensar nos meus outra vez. Vão se realizar, mãe. Prometo. Na manhã seguinte,
Rafael chegou à escola para encontrar uma atmosfera completamente diferente. Vários alunos o cumprimentaram nos corredores, alguns professores pararam para conversar com ele e até funcionários que nunca haviam falado com ele antes sorriram e acenaram. Mas a maior surpresa veio quando Antônio Ferreira apareceu na portaria onde Rafael estava sentado. Rafael, preciso falar com você. O garoto se levantou, nervoso. Sim, diretor. Primeiro, eu devo um pedido de desculpas a você. Rafael piscou surpreso. Senhor, eu te julguei baseado em preconceitos, não em evidências. Te tratei injustamente. E isso foi errado. Diretor, Deixe-me terminar. Antônio levantou a mão. Ontem à noite conversei com o conselho pedagógico. Tomamos uma decisão unânime. Rafael segurou a respiração. Gostaríamos de oferecer a você uma bolsa integral para estudar aqui como aluno regular. Você seria matriculado diretamente no 3º ano do ensino médio, com a possibilidade de acelerar ainda mais se você se sentir confortável. Rafael ficou em silêncio por vários segundos, processando o que havia acabado de ouvir. O senhor está falando sério? Completamente sério. Além disso, gostaríamos que você considerasse participar de competições de matemática representando nossa escola. E, se você aceitar, providenciaremos tutoria adicional em outras matérias para garantir que você esteja preparado para a universidade. E minha mãe? Ela vai poder continuar trabalhando aqui? Claro. Na verdade, conversamos sobre isso também. Gostaríamos de oferecer à sua mãe uma promoção para supervisora de serviços gerais, com um aumento substancial de salário. Rafael sentiu as lágrimas surgirem nos olhos. Por quê? Por que estão fazendo isso agora? Antônio respirou fundo. Porque ontem você me ensinou que verdadeira liderança não é sobre manter as pessoas em seus lugares. É sobre ajudar cada pessoa a encontrar o lugar onde pode brilhar mais. Eu aceito, disse Rafael, sua voz embargada. Ótimo. Você começa segunda-feira. Ah, e Rafael? Sim, senhor. Obrigado por não desistir de nós, mesmo quando nós desistimos de você. Quando Rafael contou as novidades para Margarida, ela chorou de alegria pela primeira vez em muitos anos. Naquela tarde, enquanto trabalhava, foi abordada por vários professores que queriam parabenizá-la pelo filho extraordinário que havia criado. Helena Bittencourt a procurou durante o intervalo. Margarida, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, professora. Você já pensou em voltar a estudar? Às vezes, mas porque eu estava pensando. Com sua experiência de vida e sua sabedoria, você daria uma professora incrível. E agora, com a promoção, talvez você tenha condições de fazer uma faculdade à noite. Margarida ficou surpresa com a sugestão. A senhora acha mesmo que eu conseguiria? Margarida, uma mulher que criou um gênio sozinha, pode conseguir qualquer coisa que decidir. À medida que as semanas passaram, Rafael se adaptou brilhantemente à sua nova vida como aluno. Apesar da diferença de idade, foi aceito pelos colegas do 3º ano, que rapidamente descobriram que ele não apenas era um gênio em matemática, mas também era engraçado, gentil e sempre disposto a ajudar com problemas difíceis. Beatriz se tornou uma de suas melhores amigas e frequentemente trazia questões de matemática para ele explicar. Rafael descobriu que tinha talento para ensinar, conseguindo simplificar conceitos complexos de forma que qualquer um pudesse entender. Um dia, durante uma aula de matemática avançada, o professor Henrique apresentou um problema particularmente difícil para a turma. Este problema foi criado especialmente para competições internacionais, disse ele. Vou dar uma semana para vocês tentarem resolver. Rafael levantou a mão. Professor, posso tentar agora? Rafael, é um problema muito difícil. Talvez seja melhor você levar para casa e... Por favor, professor. Só 5 minutos. Henrique assentiu e Rafael foi ao quadro. Em menos de 4 minutos, havia resolvido o problema, usando uma abordagem que surpreendeu até mesmo o professor. Rafael, disse Henrique impressionado, você acabou de encontrar uma solução mais elegante que a oficial. Como assim, professor? A solução que eu tinha aqui demora 8 passos. A sua demora 5.
A sala inteira aplaudiu, e Rafael sorriu, finalmente se sentindo verdadeiramente em casa. Alguns meses depois, Rafael participou de sua primeira competição nacional de matemática. Não apenas ganhou a competição, como quebrou recordes de pontuação em várias categorias. A notícia se espalhou rapidamente, e o Colégio Santa Helena começou a ser reconhecido nacionalmente pela excelência em educação matemática. Antônio, que acompanhou Rafael à competição, sentiu um orgulho que nunca havia experimentado antes. Durante toda a sua carreira, havia medido sucesso através de rankings e estatísticas, mas ver Rafael brilhar no palco nacional era uma fonte de satisfação completamente diferente. "Rafael", disse ele durante a viagem de volta, "você tem consciência de que mudou completamente a reputação da nossa escola?" "Como assim, diretor?" "Escolas do país inteiro estão perguntando sobre nossos métodos de ensino. Querem saber como desenvolvemos um talento como o seu." Rafael riu. "E o que o senhor está dizendo para eles?" "A verdade, que o talento sempre esteve lá. Nós só precisávamos ser inteligentes o suficiente para reconhecê-lo." Quando retornaram a Belo Horizonte, uma pequena multidão os esperava no aeroporto. Pais de alunos, professores, funcionários da escola e até mesmo repórteres locais queriam cumprimentar o novo campeão nacional de matemática. Margarida estava na primeira fila, usando pela primeira vez um vestido novo que havia comprado com seu salário aumentado. Seus olhos brilhavam de orgulho quando Rafael correu para abraçá-la. "Mãe, conseguimos." "Não, filho, você conseguiu. Eu só tive a sorte de estar ao seu lado durante a jornada." Um repórter se aproximou com um microfone. "Rafael, como se sente sendo o mais jovem campeão nacional de matemática da história?" "Me sinto grato", respondeu Rafael. "Grato pela minha mãe, que sempre acreditou em mim. Grato pelos professores que me apoiaram. E grato pelo diretor, que teve coragem de reconhecer quando estava errado e me dar uma chance." "E quais são seus planos para o futuro?" "Quero estudar matemática na universidade, mas também quero voltar aqui um dia como professor. Quero ajudar outras crianças que talvez não sejam reconhecidas imediatamente a descobrir seu potencial." "Uma última pergunta. Que conselho você daria para outras crianças que se sentem diferentes ou incompreendidas?" Rafael pensou por um momento. "Que nunca parem de aprender. Que nunca deixem ninguém definir do que vocês são capazes baseado em onde nasceram ou quem são seus pais. E que lembrem sempre: inteligência não tem cor, não tem classe social, não tem limites. Só precisa ser reconhecida e desenvolvida." Os anos que se seguiram foram transformadores para todos os envolvidos. Rafael terminou o ensino médio aos 15 anos com notas perfeitas e foi aceito em uma das melhores universidades do país, com bolsa integral. Margarida, incentivada por Helena e apoiada financeiramente pelos recursos familiares que melhoraram, começou a cursar pedagogia à noite. O Colégio Santa Helena implementou um programa de bolsas para filhos de funcionários, identificando e desenvolvendo talentos que anteriormente passavam despercebidos. Antônio se tornou um defensor nacional da educação inclusiva, palestrando sobre a importância de reconhecer potencial em todas as classes sociais. Henrique foi promovido a coordenador pedagógico e desenvolveu um currículo inovador que identificava e nutria talentos matemáticos precocemente. Conceição criou um programa de biblioteca aberta, onde qualquer criança da comunidade podia vir estudar gratuitamente. Helena se tornou mentora de Margarida durante sua jornada universitária e as duas desenvolveram uma amizade profunda, baseada em respeito mútuo e experiências compartilhadas de superação. 5 anos após a primeira vez que Rafael escreveu no quadro da escola, ele retornou como palestrante na formatura de sua própria turma. Agora com 18 anos, e prestes a começar um mestrado em matemática pura, ele olhava para a plateia cheia de rostos familiares. Margarida estava na primeira fila, usando sua beca de formatura em pedagogia que havia recebido alguns meses antes. Ao lado dela, Antônio e sua família sorriram orgulhosos. "Amigos", começou Rafael. "Há 5 anos, eu era apenas o filho da faxineira que gostava de matemática.
Hoje sou estudante de mestrado e futuro professor. Mas a maior lição que aprendi não foi sobre equações ou teoremas. Ele fez uma pausa, olhando especialmente para sua mãe. Aprendi que educação verdadeira não é sobre privilégios ou origem social. É sobre reconhecer que cada mente humana é um universo de possibilidades. É sobre ter coragem de questionar preconceitos. É sobre acreditar que o que realmente importa não é onde você nasceu, mas até onde sua dedicação pode te levar. O aplauso foi longo e caloroso. Quando Rafael terminou seu discurso, Antônio se levantou para falar. Como diretor desta escola, quero dizer que Rafael nos ensinou a verdadeira definição de excelência educacional. Não é sobre seleção, é sobre inclusão. Não é sobre manter padrões, é sobre elevar pessoas. Ele olhou diretamente para Rafael. Obrigado por não nos deixar desistir de nós mesmos. Anos mais tarde, quando Rafael retornou como professor visitante da escola, encontrou nas paredes do corredor uma foto sua resolvendo a equação no quadro, acompanhada de uma placa que dizia: em memória de todas as mentes brilhantes que ainda estão esperando para ser descobertas. Na biblioteca, agora chamada de Biblioteca Conceição Rodrigues, em homenagem à bibliotecária que se aposentara alguns anos antes, havia uma nova seção dedicada a livros de matemática para todas as idades. Uma placa na entrada dizia: o conhecimento pertence a quem tem sede de aprender, não a quem pode pagar por ele. Rafael, agora doutor em matemática e pesquisador reconhecido internacionalmente, continuava morando em Belo Horizonte. Todas as semanas, dedicava algumas horas a dar aulas gratuitas para crianças da comunidade, sempre procurando por aqueles olhos brilhantes que demonstravam sede de conhecimento. Margarida, formada em pedagogia e trabalhando como coordenadora educacional, frequentemente acompanhava o filho nessas atividades. Ver outras crianças descobrindo seu potencial a lembrava da jornada que haviam percorrido juntos. Em uma dessas tardes, uma menina de 11 anos chamada Júlia se aproximou de Rafael depois da aula. Professor, posso fazer uma pergunta? Claro, Júlia. Minha mãe trabalha na limpeza da escola onde eu estudo. Os outros alunos às vezes fazem piadas sobre isso. Como o senhor lidava com isso quando era criança? Rafael se ajoelhou para ficar na altura da menina. Júlia, sabe o que eu fazia? Eu estudava ainda mais. Porque descobri que quando você é realmente boa em alguma coisa, as pessoas param de se importar com quem são seus pais e começam a se importar com quem você é. E funciona mesmo? Funciona. Mas tem um segredo. Qual? Você precisa estudar não para provar nada para os outros, mas porque você ama aprender. A diferença é importante. Júlia sorriu. Professor, um dia eu posso ser inteligente como o senhor? Júlia, você já é inteligente. Só precisa descobrir em que área você brilha mais. Quando Júlia se afastou correndo para encontrar a mãe, Margarida se aproximou do filho. Você viu os olhos dela quando você falou? Vi, mãe. É o mesmo brilho que eu devia ter quando era criança. E que você ainda tem hoje. Rafael sorriu, olhando ao redor da sala cheia de crianças de todas as idades e origens sociais, trabalhando juntas em problemas matemáticos. Mãe, às vezes eu ainda não acredito que tudo isso aconteceu. Por quê? Porque começou com algo tão simples. Eu só queria resolver um problema de matemática. Rafael, você resolveu muito mais que um problema de matemática. Você resolveu um problema social. Naquela noite, Rafael escreveu em seu diário uma reflexão que se tornaria famosa anos depois, quando foi encontrada entre seus papéis pessoais. O verdadeiro problema impossível que resolvi não foi aquela equação no quadro. Foi provar que o talento pode aparecer em qualquer lugar, usar qualquer cor, vir de qualquer família. Foi mostrar que quando oferecemos oportunidades baseadas em mérito verdadeiro, não em privilégios, todos ganhamos. A matemática me ensinou que toda equação tem solução, se você usar as variáveis certas. Descobri que a equação da justiça social tem a mesma propriedade. 20 anos após aquele primeiro dia no quadro, Rafael era reconhecido como um dos matemáticos mais importantes de sua geração. Tinha publicações em revistas internacionais, havia descoberto novos teoremas
e era professor titular em uma das melhores universidades do país. Mas todas as terças-feiras, ele ainda ia ao Colégio Santa Helena para dar aulas voluntárias. E sempre que aparecia uma criança especialmente brilhante, que vinha de uma família simples, Rafael se lembrava de si mesmo com 12 anos, segurando um giz e sonhando com um mundo onde inteligência fosse mais importante que origem social. Margarida, agora diretora pedagógica de uma rede de escolas públicas, frequentemente recebia convites para palestrar sobre educação inclusiva. Sua história de superação, de faxineira a educadora, inspirava mães trabalhadoras em todo o país. Antônio se aposentou alguns anos antes, mas não antes de ver sua escola se tornar referência nacional em inclusão educacional. Em sua despedida, ele fez um discurso que muitos presentes jamais esqueceram. Durante 25 anos, acreditei que meu trabalho era manter uma escola de elite funcionando para uma elite. Rafael me ensinou que meu verdadeiro trabalho era criar uma escola de excelência acessível a qualquer criança, com sede de aprender. Foram os anos mais gratificantes da minha carreira. A história do garoto gênio que resolveu o problema impossível se tornou lenda em Belo Horizonte, contada e recontada para inspirar outras famílias que lutavam contra o preconceito e a falta de oportunidades. Mas para aqueles que viveram a história de perto, ela sempre foi sobre algo mais simples e mais poderoso. Uma criança que se recusou a aceitar que sua inteligência fosse julgada pela profissão de sua mãe, e os adultos que tiveram coragem de admitir que estavam errados e fazer a coisa certa. Fim da história. Agora nos conte o que achou dessa história de superação e transformação. Você acredita que Rafael tomou as decisões certas ao se defender? E Antônio, conseguiu redimir seus erros? Compartilhe sua opinião sincera nos comentários e nos diga de onde está nos assistindo. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes como esta.